Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela doce comunhão com o Espírito Santo. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, pelos nossos amados irmãos. Te louvamos, ó Senhor, pelos novos irmãos, pelos nossos irmãos. Abençoa e guarda, Senhor, cada vida. Os jovens na tua igreja, as criancinhas, as famílias. Ó Deus, os novos convertidos, ó Senhor, os novos ministros, ó Deus, eleitos pela tua igreja, ungidos pelo teu Espírito, Senhor, para fazer a tua obra. Senhor querido, abençoa os nossos ouvintes, abençoa os que estão sempre conosco, Senhor, os nossos ajudadores, homens e mulheres, irmãos e irmãs, que nos ajudam no nosso compromisso, Senhor. Abençoa os que divulgam, ó Deus, tanto a nossa programação quanto os nossos vídeos, Pai, as nossas produções, ó Deus, nas redes sociais. Querido Senhor, abençoa os meus irmãos, dá graça a cada um, ajuda os teus filhos, dá, Senhor, a tua direção e proteção. Também, Senhor, suplicamos a Ti pelos nossos irmãos que não conhecemos, os nossos irmãos, meu Senhor, em outros municípios, em outros estados e em outros países. Guarda a tua igreja em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos o compromisso com Deus e com a sua igreja. O meu compromisso foi assumido na minha juventude. Ainda na adolescência, posso assim dizer. Não tinha completado ainda 17 anos quando conheci Jesus Cristo, através do Evangelho proclamado com fidelidade, com simplicidade, numa igreja que existia, chamada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Hoje existe o nome. E, naquele tempo, não se falava de muitas coisas. Falava-se muito em Jesus. Naquele tempo não se falava de muitas grandezas ou riquezas. Se falava em muita consagração, jejum e oração. E nós tivemos essas experiências. Eu tive esta experiência convivendo na minha família adotada, a família que eu adotei como minha família e fui adotado como membro. Naquela família, naquele lar, nós orávamos ao acordar, orávamos durante todas as refeições e orávamos para dormir. Oração de joelhos, antes de dormir. Antes, o cansaço do dia era aliviado com o repouso, mas entre o repouso e o cansaço tinha o falar com Deus. Eu não me acostumei. Não, até hoje não me acostumei. Não posso me acostumar. Eu devo cumprir isto como uma prática, como um dever, buscando servir de alguma forma, principalmente a partir da minha própria experiência, do meu próprio crescimento. E aqueles ministros simples, aqueles homens simples, muito simples, me ajudaram muito. E eu me propus ser uma ajuda para os outros. Tenho feito isso até agora já, cabelos embranquecidos. Nosso texto hoje é o livro de Atos, capítulo 20, e é um capítulo muito extenso e com muitos. Aqui daria 3, 4 vídeos, 5 vídeos, 10 vídeos, não sei quantos, depende da inspiração e da condição que o Espírito queira realmente comunicar. Mas eu escolhi aqui o texto de 26 a 38, que já é o final da palavra do apóstolo Paulo, quando convocou a igreja para um encontro ministerial. E como era realmente o finalzinho, ele havia falado sobre tudo a respeito do reino de Deus e estava se despedindo. Ele tinha dito: vocês não verão mais o meu rosto. Ele já tinha recebido a instrução divina para concluir a missão naquela área, e ele disse essas palavras para tristeza de todos.
vocês não verão mais o meu rosto. Essa é a última oportunidade. E ele, na leitura que vamos fazer, aqui no versículo 26, portanto, é a continuação. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar das palavras do Senhor Jesus que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, e entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que disseram, que não viriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Meus queridos irmãos, é uma glória ser isto. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela nossa inserção neste corpo santo e glorioso que é a tua igreja. Eu te louvo, Senhor, pela tua igreja, pelos meus irmãos, pelos meus ministros, pelos meus iguais. Eu te louvo, Senhor, pela tua grande obra no Brasil e no mundo. Continua, Senhor, operando poderosamente. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, eu estou aprendendo a ser compassivo comigo mesmo e vou usar da compaixão comigo mesmo neste texto, neste contexto. Do jeito que eu sou, amarradinho, eu poderia ficar aqui em um versículo só até o final, tendo em vista a limitação do nosso tempo, 25, 26 minutos. Mas, irmãos queridos, não é pela minha habilidade ou capacidade, é pela profundidade do tema. Imagina o apóstolo de Jesus Cristo dizer, no primeiro versículo aqui, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Existem ministros com esta capacidade porque têm consciência diante de Deus. Nunca fez a igreja errar, nunca fez a igreja pecar, nunca induziu ninguém ao erro, nunca tolerou a perversidade, nunca foi de alguma forma atraído por qualquer vantagem que o fizesse renegar a sã doutrina. Então, só neste versículo 26,
eu poderia gastar o resto do tempo. Mas vamos andar. No dia de hoje eu vos protesto, eu afirmo, eu reafirmo, eu asseguro que estou livre. Posso morrer agora, não responderei por ninguém, porque cumpri o meu papel, fiz a minha parte, levei avante, entreguei o que recebi do Senhor. Isto é glória para qualquer ministro de Deus. Isto é glória para qualquer ministro de Deus. E os ímpios não têm nunca isto aqui. E se disser que tem, as obras desmentem. Se um ímpio se apropriar desta realidade bíblica e disser como Paulo, as obras vai desmentir o que ele disse. Um infeliz religioso que leva o povo à procissão, à ladainha, à veneração de uma desgraça que foi inventada por outro religioso, por causa de um sonho ou de uma ambição, se disser isto, o diabo vai acusar ele e Deus não o defenderá. No versículo 27, ele explica muito melhor o porquê. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Qual é o conselho de Deus, professor? Qual é o conselho de Deus, pastor? Qual é o conselho de Deus? O conselho de Deus é andar com Deus, amar o próximo, falar verazmente, não aceitar suborno, não sacrificar a verdade, não chamar o amargo de doce e não qualificar o doce como amargo. Infelizmente, hoje isto é uma prática comum. A doce palavra de Deus está sendo negligenciada e até evitada porque o amargo tomou o lugar dela. Hoje, a fantasia, a perversidade, a ambição, a negociata ministerial transformou as convenções em sindicatos de adversários, em antro de interesseiros. E é cruel. Deixaram o conselho de Deus e aprenderam a introduzir o conselho dos homens, dos perversos, porque o perverso fez e deu certo, então vamos tirar aqui o que não dá certo, trazer o fermento do perverso para ver se a gente aprende com eles e cresce igualmente. Tiraram a simplicidade, os pães asmos da sinceridade e serviram o bolo da perversidade com o fermento dos perversos. Por interesses gritantes, inegáveis, prejudiciais. Estão liquidando, arruinando a igreja. A formação dos novos ministros não é mais confiável, porque o exemplo dos atuais é uma lástima. Eu tenho muitos amigos em todos os lugares, em todas as religiões, amigos muito sérios e sinceros no catolicismo. E um deles me perguntou: o que você acha do Papa Francisco? Como é que ele tem desfeito muito para atualizar a igreja? Não é para atualizar a igreja. Ele nunca atualizará a igreja. Ele não tem nenhuma condição de ser um pontífice igual aos demais.
porque ele não tem catolicismo nele, ele tem politicagem. O sujeito às vezes se assusta, alguns eu acredito que se arrepende de ter conversado comigo. Mas qual exemplo que um pontífice que age de uma forma perversa, pior do que os outros, dá em relação aos novos, a nova geração da organização deles? É uma desgraça. Mas não é só lá. As igrejas evangélicas estão sofrendo as mesmas perturbações. Ministros egoístas, nocivos à igreja, à verdade do evangelho, muitos deles cheios de ideologias malignas, defensores de tudo que não presta, inclusive as ideologias de gêneros, porque tem filhos transviados, porque tem parentes arrebentados moralmente. Então não se pode, porque não dá, ninguém pode falar nada, não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, porque vive de alguma forma envolvido na podridão. Não posso jamais ser contra uma pessoa que defenda e pratique qualquer ato chamado abominável, ou ilegal, ou feio, ou estranho. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas associar e defender ideologias de gêneros, mesclando com o evangelho, é simplesmente abominar a verdade de Deus, aceitar o fermento satânico e fazer a coisa só piorar. Mas o senhor conhece alguém que tem um problema e tal? Conheço. E qual é a palavra? A palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus te transforme, Deus te faça uma pessoa feliz, consciente. Porque se vivendo a vida no aspecto do propósito da criação, a gente ainda sofre desilusões e infidelidades e infelicidades, porque não tem quem me convença que um homem que foi desrespeitado e traído pela mulher pode ter orgulho ou felicidade. Uma mulher que foi traída, humilhada pelo marido, porque adoeceu, porque envelheceu e tal, não me diga, ela não me convence que ela é feliz e aceita, porque não tem. Se no conceito, no contexto da criação, homem e mulher, a infelicidade em relação a estas coisas, imagina no contexto da transgeneridade, que eu não sei nem dizer. Não há felicidade. Felicidade é na solidão, felicidade é em não ser capaz de ser dono de casa, de ser pai, de ser mãe. Qual a felicidade que tem nisto? Mas do que tem com o evangelho? Tem tudo, porque o evangelho é verdade. Evangelho é verdade e esse tipo de vida não é verdadeira, é fantasiosa, é de alguma forma ilusória. O conselho de Deus envolve falar a verdade com os companheiros, com o próximo. Fala a verdade, cada um com o seu companheiro. Paulo prossegue, falando com aqueles ministros. Era uma reunião ministerial, era uma despedida ministerial. E ele diz: tenham cuidado de vocês, olhai por vós mesmos. Primeiro, te cuida. Primeiro, olha para ti, olha para a tua vida, te cuida. E depois,
cuida do rebanho. Cuida do rebanho que o Espírito Santo vos confiou, vos constituiu bispos. Bispos nas Escrituras, episcopos no grego, é um sinônimo para pastor. Pedro diz que era bispo e diz que Jesus é o bispo das nossas almas. Pastor e bispo. Pastor que cuida e bispo que ajuda, auxilia, instrui. Olhai por vós mesmos e pelo rebanho, por todo o rebanho. Os desvios da atualidade é o seguinte: uma parte do rebanho interessa, então vamos dividir o rebanho em classe. Rebanho classe A, rebanho classe B, rebanho classe C, rebanho classe L. Rebanhos que não interessam. É cruel, mas eu estou falando para uma multidão que eu não conheço. Quem é o radialista, quem é o locutor, quem é que sabe, quem é que está ouvindo? Eu tive muitas felizes notícias do alcance do meu trabalho. Eu tive muitas experiências que me deixaram felicíssimo do alcance do meu trabalho. Porque o rádio é comum demais, entra em todo espaço. E por esta razão também eu não me nego a dizer. Existem hoje rebanhos rejeitados. E os bispos corruptos do sentido, bispo do sentimento corrupto, não tem amor, não sabe o que é o amor, o ágape, agapau, não sabe. Dizer com todas as letras a um grupo que pede apoio: não queremos vocês aqui. E conta como se fosse uma vantagem, porque tem igreja grande, organizada, com gente educada, com gente preparada. Já estão fazendo a seleção, como os nazistas faziam. Seleção! Daqui uns dias, quem sabe, vão medir a cabeça para saber se é cabeça chata ou se não. Isso é coisa diabólica. E Paulo diz: tenha cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui concluindo pelo horário. Concluí pelo horário, mas diz aqui, neste versículo 28, que a responsabilidade destes homens, bispos constituídos pelo Espírito Santo, não é o bispo bandido que se auto-intitula e se auto-constitui. É o bispo do Espírito Santo, o pastor que tem a unção de Deus. É escolhido para apacentar a igreja de Deus. Isso, veja bem isso, escutem bem isso. Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem é este Deus? Jesus Cristo, o Filho de Deus, que exclamou, que expressou: todo o poder me foi entregue nos céus e na terra. Quem é todo-poderoso é Deus. O russalita não aceite, dane-se. O fulano não aceita, caixão. É verdade de Deus, expressa por Deus, para o povo de Deus, diante de Deus. E quem rejeitar, que rejeite. Esta é a palavra de Deus, a palavra de hoje. Que o Senhor abençoe e guarde,
cada servo seu, cada membro da igreja e os ministros que foram constituídos pelo Espírito Santo, não rejeite o rebanho. Mas ele é tão mal educado, é tão feio, é tão pobre, é tão isso, tão aquilo. Se é discípulo, é tão querido quanto você. Amém? Tem coragem de dizer amém? Aquela mulher da favela, suja, muitas vezes fedorenta, é discípula, confessou Cristo, mora na casa de papelão, confessou Jesus, é tão querida quanto a tua princesa, que mora num apartamento de luxo, numa casa luxuosa, numa mansão. Não rejeite o rebanho de Deus. Bendito Senhor, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, estamos em tua augusta presença. Eu te louvo pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu profundo amor. Obrigado, meu Deus, pela tua graça na minha vida, no meu coração, na minha igreja, nos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela partilha deste pão santo, pela partilha deste sagrado alimento, Senhor, para os nossos corações. Deus fiel, Deus poderoso e glorioso, abençoe e guarda toda a tua igreja. Este memorial da oração, todos os nomes que tu conheces, todas as famílias das pessoas que tu conheces, as mães, os pais, os filhos, os netos, os avós, ó meu Senhor, cada família toma em tuas santas mãos, abençoa poderosamente e enche de graça. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.